O grupo terrorista Hezbollah reagiu aos ataques de Israel no Líbano. Ataques que deixaram quase 30 mortos neste final de semana, inclusive com ataque a prédios residenciais. O Hezbollah, por sua vez, dando sua contribuição para a civilização, disparou mais de 300 mísseis contra o território israelense. Que tristeza essa situação do Oriente Médio, pobres das vítimas inocentes no meio desta batalha. Luca Bassani tem as informações e chega ao vivo aqui no Linha de Frente. Luca, essa guerra insana não tem hora para parar? Será que ninguém vai baixar um pouco a bola? O Hezbollah vai continuar disparando mísseis contra áreas povoadas de Israel? Israel fazendo o mesmo em Beirute? Conta para nós o que está acontecendo, qual é a situação. E parece que eu vi também o líder máximo do Irã decretou a pena de morte. Não sei se deu uma ordem de execução do Benjamin Netanyahu. O que está acontecendo desta vez no Oriente Médio? Olha, Capeza, infelizmente a situação tem passado por um momento de escalada. Boa tarde a você, boa semana aos nossos debatedores, nossa qualificada audiência. É um momento muito difícil dessa guerra que já vitimou milhares de pessoas. Durante o último final de semana, Israel atacou os subúrbios de Beirute, onde o grupo fundamentalista terrorista Hezbollah atua também dentro da capital, matando 29 pessoas. Não se há uma distinção, por enquanto, de quais são terroristas, quais são civis, mas sabemos que há, sim, infelizmente, civis nesta conta. Ao mesmo tempo, houve a resposta de outros, por parte do Hezbollah, atingindo Israel nas suas cidades mais populosas no norte do país e também a cidade de Haifa, a terceira maior de Israel, com 340 mísseis. Então, aquilo que a gente consegue ver não é apenas que a violência está disseminada por ambos os lados, mas apesar de meses duros de guerra dentro do Líbano, o Hezbollah continua com um poder de fogo impressionante. Ao contrário do Hamas, que conseguiu ser neutralizado de maneira mais rápida e até agora não representa uma grande ameaça para Israel, apesar da guerra continuar em Gaza. No caso do Líbano, o buraco é mais embaixo, falando o bom português. A grande dificuldade de desmilitarizar e desarmar todo este grupo, que tem quase 100 mil homens, conseguiu acumular muitos armamentos, aumentar o seu arsenal de maneira significativa durante os últimos 10 anos e tem um poder de fogo muito mais próximo daquilo que tem o Irã, recebe armamentos muito mais modernos, atuando no sul do Líbano. Israel, por enquanto, quer sim um cessar-fogo que siga a resolução 170 ou 171, se eu não me engano, das Nações Unidas de 2006, que determina que o Hezbollah não pode estar abaixo do rio Litani até a fronteira com Israel, ou seja, uma faixa de 30 quilômetros do sul do Líbano deve ser administrada pelas forças da ONU e pelo exército libanês, não pelo grupo fundamentalista xiita Hezbollah, algo que eles descumprem desde então e agora poderia ser uma nova maneira de solucionar esse conflito, mas se eles quebraram esta resolução uma vez, podem quebrar facilmente no futuro e voltar ainda mais fortes. Então isso é um problema para Israel, que já tem sofrido bastante durante esses últimos anos, e também os próprios libaneses, que são vítimas do Hezbollah. A gente tem que deixar claro que o Hezbollah não representa o interesse dos palestinos, não representa o interesse dos libaneses, representa os interesses do Irã, representa os interesses dos seus próprios militantes terroristas que fazem parte desse grupo e, portanto, não representam nenhum tipo de guerra de resistência contra a ocupação de Israel, porque não estão lá pelos interesses daqueles que mais sofrem, que são os libaneses, desde a década de 80, com uma guerra que tem muitos fatos que se desenrolaram no seu território. Ô Luca Bassani, uma última pergunta. Eu venho dizendo, e falam que eu sou alarmista, já há algum tempo, que o mundo, desde o final de 62, nunca esteve tão perto de uma guerra nuclear. E eu vi uma analista do Pentágono, essa semana, dando uma entrevista, dizendo que há um risco muito grande desses mísseis, por exemplo, Storm Shadow, o ATACMS dos Estados Unidos ou o francês atingirem áreas povoadas por engano, por um erro de cálculo em Moscou. E a doutrina russa sobre armas nucleares foi alterada, inclusive com a utilização de armas táticas, quando um país não nuclear faz um ataque à Rússia apoiado por países com tecnologia nuclear.
e ele já lançou um míssil balístico hipersônico. Ele tem ali o míssil RS-28 Sarmat, que é o mais poderoso do mundo, que pode carregar ogivas nucleares e alcançar qualquer ponto do mundo. Como está esta situação? O mundo correndo o risco de um erro qualquer, essa é a visão da analista do Pentágono. O menor equívoco pode gerar uma reação nuclear da Rússia. E ela diz: Biden vai tentar fazer isso nos próximos 60 dias até a posse de Donald Trump. O que isso tem de provável, na sua opinião? Olha, Capês, é importante dizer que os mísseis ATA-CMS mandados pelos Estados Unidos de longo alcance, que estão sob a posse da Ucrânia, assim como os mísseis britânicos Storm Shadow, ambos têm um alcance de 250 a 350 quilômetros, o que é bastante e que pode sim causar grande preocupação nas cidades do sul da Rússia, mas não tem capacidade para atingir Moscou ainda, ou seja, a capital do poder, o Kremlin, a Duma russa, isso daí não vai acontecer por enquanto, mas se atingir a cidade de Kursk, a cidade de Krasnodar, a cidade de Rostov, que tem a capacidade, que está aí por volta de 200, 300 quilômetros da fronteira com a Ucrânia, já seria uma perda humana e também econômica muito grande para os russos e poderia motivar uma resposta com armas nucleares táticas. Eu acredito, todavia, que o presidente Zelensky, ele sabe que ele corre contra o relógio. A partir do momento que Donald Trump se sentar no Salão Oval, estiver na Casa Branca, a Ucrânia automaticamente perderá parte do seu território através de um acordo selado com os russos. O que ele quer fazer é melhorar sua posição de negociação. Então, atacar Moscou, atacar regiões muito longínquas que podem não representar nada na hora da negociação e só atiçar a ira dos russos não é interessante. Eu acho que ele vai sim atacar regiões fronteiriças em Briansk, em Belgorod e Kursk, 3 oblastes que fazem parte da fronteira com a Ucrânia, para, nessa localidade em que o seu exército teria maior capacidade de controlar povoados, utilizar isso como moeda de troca por algumas regiões ucranianas, seja em Donetsk, seja em Zaporizhia, seja em Kherson. Então, é algo muito menor do que a gente pensa. Uma guerra nuclear não é interessante para ninguém, por mais que a Rússia tenha esse poder de fogo, ela sabe que poderia ter uma resposta dos países nucleares do Ocidente, França, Reino Unido, Estados Unidos, algo que também não seria nada bom para os russos e para o próprio presidente Putin. Então, é algo mais calculado. Acho que é necessário ter cautela. Essa advisor do Pentágono, né, secretária do Pentágono, ela fala com propriedade, mas é pouco tempo para que grandes coisas aconteçam. 20 de janeiro está quase aí, Donald Trump, acredito que colocará a ordem na casa. Ô, Lucas, você está na Alemanha, você deve estar em Munique, né? Aí devem ser 19 horas e 51 minutos. Vai ter eleição por aí em breve, não é? Qual é a expectativa para a disputa do cargo aí de chanceler? Eu sei que o Olaf Scholz já obteve aprovação lá do parlamento alemão para investir 100 bilhões de dólares por ano. Vai ser talvez o terceiro maior orçamento militar do mundo. A Alemanha armada novamente? Isso dá um pouco de arrepio, dá um pouco de medo. Como você vê essa questão e a relação do Keir Starmer da Grã-Bretanha, que fez duras críticas ao Donald Trump? O seu ministro das Relações Exteriores chamou o Trump de neonazista e racista. E o Olaf Scholz, claro, todos eles são pró-Biden. Como fica a relação dessa centro-esquerda na Grã-Bretanha, na França e na Alemanha? E especificamente na Alemanha? Olha, Capês, essa questão da política alemã é interessante porque há muito tempo não tínhamos aqui um chanceler tão pouco carismático e com uma aprovação tão baixa. Em defesa de Olaf Scholz, ele teve um momento difícil, assumiu durante a pandemia e logo em seguida começou a guerra na Ucrânia. Então, de fato, sendo a maior economia da Europa, sofreu muito com as questões econômicas por conta da pandemia e também faltou essa liderança mais pulso firme contra a Rússia ou para defender os interesses ocidentais europeus enquanto chanceler. A gente vê que a sua coalizão foi desmontada, teremos eleições em fevereiro e havia no partido dele, sociais-democratas e centro-esquerda, discussão da substituição do seu nome pelo próprio ministro da Defesa, que fez que trouxe tantas aquisições para o seu exército aqui na Alemanha, o Boris Pistorius. Mas esse nome não foi aprovado. O chanceler Olaf Scholz, mesmo sendo uma figura muito com uma reprovação muito alta, né, com uma aprovação muito baixa, ele vai concorrer
às eleições em fevereiro e tudo indica que ele perderá. De acordo com as pesquisas mais atuais, os conservadores da centro-direita, da direita alemã, cristã, estão com quase 40% dos votos e facilmente conseguiriam uma coalizão com qualquer outro partido menor, enquanto Olaf Scholz do seu partido, apenas 14%, ou seja, talvez seria o pior desempenho dos sociais-democratas, que tem grande importância na política alemã em toda a história e que mostra exatamente a fraqueza do seu líder e do partido como um todo, que antes era muito centrado nas questões de moradia, de emprego, de aumentar o poder de compra das famílias, algo que é extremamente importante nesse momento e agora parece estar sendo sequestrado pelas pautas identitárias, as pautas ambientais, que muitas vezes não falam para a classe média, exatamente como o Partido Democrata não falou mais para o eleitor médio americano e fez com que Donald Trump ganhasse as eleições. Aqui na Alemanha é a mesma coisa. A classe média não se sente mais representada pelo Partido Trabalhista, que fala pouco em emprego, fala pouco em moradia acessível e fala muito sobre linguagem neutra, muito sobre racismo, essas questões que são importantes, mas devem estar no segundo plano quando se passa por uma crise econômica, como é o caso da Alemanha estagnada há cerca de 2 anos. Ô, Luca, esses governos de esquerda da Europa apoiam uma pauta woke, aparentemente progressistas, com ampla tolerância, inclusive o Biden abrindo as fronteiras com o México, entrando traficantes, e não se importam com isso, anarquizam seus países com essas pautas identitárias, woke, mas ao mesmo tempo, que eu acho uma grande contradição, são governos guerreiros, foram expandindo a OTAN até as portas da Rússia, provocando Putin, depois estimulando a OTAN, usando a OTAN como um escudo, escudos humanos, os ucranianos, para conter a Rússia e proteger ali a Europa. Então eu acho uma grande contradição entre quem se diz liberal, progressista, tolerante e ao mesmo tempo apoia uma postura de guerra que já matou mais de 1 bilhão de pessoas nessa guerra Rússia-Ucrânia e está tornando a Ucrânia um país disfuncional. Sem contar aquela fábula da Primavera Árabe que transformou a Líbia e a Síria e praticamente escombros dominados por grupos terroristas. O Ricardo Rose quer fazer uma pergunta para você. Boa noite aí para você, Luca. Ô, Luca, ao longo da campanha americana, Donald Trump sempre falou, ou em algumas oportunidades, que em ganhando a eleição, tomava posse e colocaria um fim às guerras. E aí a gente tem o conflito Rússia e Ucrânia e o Oriente Médio. Queria a tua opinião para a nossa audiência, se isso é um fato. Ele toma posse 20 de janeiro. A partir de 20 de janeiro, você acha que realmente é essa possibilidade de acabar com esse conflito? Em especial de diminuir, distensionar? Como isso pode acontecer? Boa tarde, Ricardo. Também sempre um prazer encontrá-lo aqui. Eu acho que Donald Trump, durante a sua campanha, e assim como outros políticos muito de direita, muito conservadores, às vezes oferecem soluções simples para problemas difíceis, o que nós sabemos que não é viável do ponto de vista prático. Mas eu acredito que, por mais que ele não consiga resolver essa guerra em 24 horas, que ele consiga resolver as guerras durante o seu mandato, durante os 4 anos, é mais do que suficiente, olhando no ponto de vista cronológico, para que ele possa resolver esse conflito, trazer ambas as partes, utilizar a influência americana com as suas dezenas de bases militares pelo mundo para resolver esse conflito, colocando a OTAN em uma posição de negociação, algo que até agora o presidente Biden e os europeus não parecem querer fazer, e também ter maior influência sobre a Rússia, falar a mesma língua que Vladimir Putin. Eu acredito que até agora os Estados Unidos não têm tido tanto respeito perante as outras ditaduras e autocracias no mundo por conta da fraqueza do seu líder, da maneira como ele fala, sempre buscando a diplomacia, buscando os meios pacíficos, que são importantes, mas não utilizando a linguagem correta. A semiótica, às vezes, acaba sendo um grande problema com um presidente tão idoso, com dificuldades cognitivas, como nós vimos no final do mandato. Então, acho que nesse aspecto, para falar com o Ayatollah do Irã, para falar com Kim Jong-un, para falar com Vladimir Putin, seja uma figura mais adequada. Agora, nós sabemos que isso envolverá também pressões econômicas muito fortes, que ele sentirá dentro de casa, porque o complexo industrial norte-americano da fabricação das armas tem interesse da continuação das guerras em todo o mundo. Então, ele vai comprar uma briga com os aliados europeus, ao mesmo tempo que vai comprar uma briga dentro de casa na questão econômica, porque há interesses escusos
dentro do parlamento americano que querem a continuação das guerras pelo mundo para continuar vendendo armas sem ter fim, né? Nós vimos isso desde a Primeira e Segunda Guerra do Golfo, depois a guerra que tivemos na Península dos Balcãs, dissolução da Iugoslávia, depois invasão do Afeganistão e Iraque, e agora com a questão da guerra na Ucrânia e em Israel, faixa de Gaza. É algo bastante complexo e que toca na ferida de muitos e muitos americanos que muitas vezes não admitem estar do lado das guerras por questões econômicas. Agora, Luca Bassani, para encerrar, você tocou na pauta econômica. Vamos falar um pouco de economia. O Brasil está com uma dívida pública superior a R$1 trilhão, está chegando a 80% do nosso PIB. Nós vamos enfrentar, a partir do dia 25 de janeiro, provavelmente, um governo norte-americano mais protecionista. O Donald Trump tende a adotar uma postura isolacionista, ou seja, se afastar um pouco dessa visão guerreira do Joe Biden e se concentrar na economia e na proteção das fronteiras americanas. Por outro lado, como Keir Starmer, que é o primeiro-ministro da Grã-Bretanha, do Partido Trabalhista, fez críticas duríssimas ao Biden e ao Trump e apoiou abertamente a campanha da Kamala Harris, já se fala que o Trump vai punir a Grã-Bretanha, que tem um comércio de 300 bilhões de reais, com tarifas alfandegárias. A França já é protecionista com relação ao seu agro. A Alemanha tende a reagir. Como você vê a postura, o futuro do Brasil se inserindo nesse contexto em que, ao que parece, as economias com Trump a guerra militar será substituída por guerras econômicas, esse confronto de economias. Como você vê o ano que vem a economia no Brasil, de acordo com o panorama geopolítico? Capês, aquilo que eu tenho observado é que a era do multilateralismo, dos grandes blocos econômicos, passa por uma crise institucional, seja a União Europeia, o Mercosul, os acordos entre a Mercosul e a União Europeia, a gente também tem a OPEC, tantas outras cooperações econômicas. Mas o bilateralismo está em alta, onde governos que muitas vezes pensam parecido no aspecto econômico podem fazer novos acordos. Então a gente vê que Javier Milei, por um lado, já começa a se adiantar, já falar com Donald Trump, tentar fazer acordos entre a Argentina e os Estados Unidos, algo que eu acho que Trump é mais aberto. Então, o Brasil teria que partir para uma postura mais do bilateralismo do que do multilateralismo. Assim como no bilateralismo, Trump pode acabar complicando a situação dos britânicos, como você bem colocou, que é o maior parceiro comercial do Reino Unido, com 300 bilhões de dólares por ano, e acabar taxando diretamente os produtos britânicos. Então, vai depender muito da afinidade dos governos e não de uma questão de Estado propriamente dito, como deveria ser, né? Afinal, a amizade dos países é entre Estados e não entre governos. Temos que pensar que o Brasil tem ainda mais 2 anos do governo do presidente Lula, pode ser que ele seja reeleito em 2026, ou pode ser que o bloco de direita vença, mas serão 2 anos difíceis, porque sabemos que Donald Trump prioriza aqueles que ideologicamente estão próximos da sua ideologia e que também tem postura bastante protecionista, principalmente com produtos concorrentes àqueles dos americanos. E quando olhamos para o agronegócio, o Brasil e os Estados Unidos, em muitos gêneros agrícolas, e também na própria pecuária, acabam sendo concorrentes, e aí os Estados Unidos podem tentar passar a perna no Brasil, se assim podemos dizer. Acho que ainda somos bastante competitivos, temos capacidade para continuar vendendo e ampliando o nosso comércio com outras nações do mundo, mas será um entrave com certeza. Luca Bassani, e o primeiro-ministro da Grã-Bretanha, o que ele está apanhando, sabe que ele mandou 100 cheerleaders apoiar a Kamala Harris e agora a economia toda, eu não sei nem se ele continua, se ele não vai cair. Quem sabe na próxima já conta se o Keir Starmer está lá ainda ou não. Muito obrigado, uma boa noite para você, Luca Bassani.